Olá, meu nome é Fabiano, trabalho como gestor de tráfego, principalmente atuando com contas de Google Ads. E eu trouxe aqui agora uma situação, né, alguns clientes que eu assumi recentemente, e aí eu peguei eles de exemplo para fazer um antes e depois, né, mostrando como é que estava a situação antes com a agência que estava tratando, com as contas deles, e como é que passou a ficar depois que eu assumi, tá? Então, eu vou mostrar aqui alguns gráficos, aqui na tela a gente já pode ver. São 4 gráficos de 4 contas recentes que eu peguei. E a gente tem as setas amarelas apontando para exatamente o ponto onde eu assumi as contas deles. Tá? Bom, uma das combinações que eu coloquei aqui dos gráficos, que aí eu selecionei isso para botar em todos esses 4, tá? Que é a questão dos cliques e das conversões. A linha vermelha em todos esses gráficos aqui corresponde aos cliques que os anúncios recebem, né? Então alguém faz uma busca no Google, vê o anúncio e ele pode clicar no anúncio ou não, né? E aí depois de clicar no anúncio, ele vai entrar numa página, né? E nessa página ele pode fazer alguma outra ação que a gente gostaria que ele fizesse ou não, né? Nesse caso aqui, a ação que a gente gostaria que ele fizesse, nos 4 casos, é clicar no botão do WhatsApp. Essa situação que a gente está chamando de conversão e que é mostrada aqui na linha amarela que aparece no gráfico também. Tá? Em todos eles, vermelho vai ser clique e amarelo vai ser conversão. Aqui a gente pode ver, por exemplo, ó, que tem um volume de cliques muito grande no anúncio, né? Mas em compensação o volume de conversões está muito pequeno. Né? Então aqui até proporcionalmente diminuiu essa diferença, tá? Mas o volume de cliques caiu muito aqui. Tá? E o volume de conversões ficou praticamente igual, até deu uma diminuída um pouco. A partir daqui, no momento que eu assumi a campanha, a gente pode ver, né, que foi subindo o número de cliques e foi subindo junto o número de conversões. Por que isso aconteceu? Porque foram observados diversos indicadores, né, e esses indicadores mostram para a gente aonde que a gente tem que mexer na campanha para melhorar o desempenho dela. Né? Nesse caso aqui foi reestruturada toda a campanha do zero, tá? E foi iniciada uma campanha nova, com uma nova estratégia, tá? Que muitas vezes as agências acabam não sabendo fazer direito, tá? E eu estudei bastante Google Ads para fazer as minhas próprias campanhas, né? Então agora eu estou aplicando isso para fazer campanhas para os outros. Esse mesmo comportamento que a gente vê aqui, ó, elevado número de cliques para uma baixa taxa de conversão, né? A gente vai observar aqui também. Né? Então a gente pode ver que está recebendo muito clique e teoricamente a gente está recebendo muito clique e as pessoas estão acessando a nossa página, nosso site. E aí a gente começa a ficar contente com isso, né? Porque a gente vê o número de acessos subindo, o número de cliques aqui na plataforma também está subindo, mas no final das contas não pinga muito cliente, né? Porque a gente vê que a conversão aqui está baixíssima, né, em relação aos cliques, tá? Então aqui a gente pode ver exatamente a mesma coisa. Quando eu assumi aqui, fiz alterações estratégicas, reestruturei toda a campanha, colocando uma estratégia nova. Olha o que aconteceu com a conversão, tá? Até descolou dos cliques aqui. Os cliques continuaram mais ou menos no mesmo patamar que estava, mas os cliques descolou, foi para cima aqui. Depois ele caiu um pouco porque a gente fez um ajuste na campanha, mas ele já está retomando a subida, tá? No de baixo aqui a gente vê uma situação mais ou menos estável, né? Mas num determinado patamar. Quando eu assumi a campanha, ó, levei os cliques, tanto os cliques quanto as conversões, para um patamar bem mais elevado, tá? E aqui a mesma situação, é um dos clientes mais recentes que eu acabei pegando. Tinha aqui algumas campanhas rodando, com um desempenho mais ou menos parecido com o que a gente viu antes. Passou um tempo sem fazer campanha nenhuma, voltou a fazer, sem grandes resultados, né? Mas aí, a partir do momento que eu assumi aqui, eu reestruturei de novo. Em todos esses 4 casos, reestruturei toda a campanha do zero. Tá? Fiz todos os anúncios de novo, montei tudo do zero de novo, palavra-chave de novo, estratégia nova. Olha o que aconteceu com conversão e clique. Tá? E isso não é uma coisa complicada de fazer. Ela é difícil de entender como é que funciona, tá? Quando a gente não conhece. Mas depois que a gente entende os mecanismos que tem aqui por trás, a gente sabe direitinho qual parafuso apertar para ter o resultado que a gente precisa.
tá? Então aqui a gente vê essa situação. Eu vou abrir um pouquinho esse caso aqui, tá? Em alguns outros gráficos agora, só para mostrar algumas questões interessantes, né? Mas o que eu queria destacar nesses três aqui é que eu não estou tão preocupado com o volume de cliques, tá? Claro que o volume de cliques importa, porque se eu não tiver clique, eu não tenho conversão também, né? Mas também não adianta eu só ter um monte de clique e não ter conversão. Então eu faço um trabalho para que o objetivo final, que seja a conversão, seja atingido, né? E a estratégia toda ela é desenhada para atingir esse objetivo, com um baixo custo por clique, tá? E resultado, né, bem maior, tá? Olha só que interessante que a gente pode ver aqui, a gente está cruzando agora dois gráficos aqui diferentes, um é o volume de cliques e outro é o CPC médio. O que é o CPC? CPC é a sigla de custo por clique, ou seja, quanto em média está custando cada clique que eu recebo no anúncio, tá? De cara, uma das coisas mais curiosas que a gente vê aqui é que essas linhas se cruzam aqui e depois elas se cruzam aqui de novo. E a gente vai entender um pouquinho agora esse movimento, né? Pode ver que vinha com um volume de cliques bastante elevado, nesse caso aqui, tá? E de repente ele foi baixando. Por que ele foi baixando? Porque o custo por clique foi subindo. Como a empresa não botou mais dinheiro dentro da plataforma, não investiu mais dinheiro, o volume de dinheiro era o mesmo, mas o custo por clique começou a aumentar. Isso quer dizer que, no final das contas, eu vou ter menos clique. E foi o que aconteceu aqui. O volume de cliques começou a cair à medida que o custo por clique começou a aumentar, né? A agência não se deu conta, não fez um trabalho para reverter isso, tá? Chegou aqui ao ponto de estar um CPC na faixa de R$ 10 na média aqui, tá? E aqui a gente parou a campanha e virou para uma campanha nova que eu desenhei todinha ela, reestruturei toda ela, implementei do zero, tá? E a gente vê aqui o que acontece com o volume de cliques. Logo em seguida, a gente já viu as conversões agora na tela anterior e a gente vai ver de novo logo em seguida, tá? Mas aqui o volume de cliques subindo e o custo por clique caindo. Ó, o custo por clique que estava na faixa de R$ 10 aqui passou para a faixa de R$ 4 e pouquinho aqui, tá? E foi baixando, baixando, baixando. Agora, na última semana, antes de eu imprimir esse gráfico aqui, foi o menor custo por clique da série toda, tá? De todo esse período aqui, 74 centavos. Para um clique que estava custando R$ 10 antes, agora está custando 74 centavos. Tá? Uma diferença brutal. E aqui a gente tem, como eu mostrei antes, os cliques e o custo por clique, eu vou mostrar as conversões e o custo por conversão aqui, tá? O que é o custo por conversão? Na verdade, ele pega todo o custo por clique que foi pago e ele divide pelo número de conversões que teve naquele mesmo período, tá? Isso vai dar o custo por conversão. Então, as conversões em amarelo aqui o custo por conversão, o maior CPL, esse custo por conversão a gente pode chamar nesse caso CPL também, porque CPL é custo por lead, tá? Lead é uma pessoa interessada em comprar alguma coisa de mim, vamos dizer assim, né? Então, o custo para atrair um lead aqui foi de R$ 900 nesse ponto aqui, tá? O que é bem elevado. Aqui um pouquinho mais de 500, por exemplo, né? Aqui na faixa de 400 pela altura do gráfico, certo? São volumes bastante significativos, tá? Ainda mais se a gente for pensar assim, um lead não necessariamente é alguém que vai comprar de mim, né? Ele pode negociar, pode conversar com o meu comercial e pode acabar não comprando. Então, se eu pago R$ 900 para conversar com um possível cliente, com um potencial cliente, né? E ele não fecha o negócio, né? Obviamente que vai ter que ter outros clientes que vão ter que compensar isso aí. Mas se eu fecho o negócio com ele, e aqui a gente vê que, por exemplo, o ticket médio dessa empresa aqui é na faixa de R$ 500, R$ 600, né? Ainda assim eu estou saindo no prejuízo, tá? Porque eu estou pagando 900 pelo lead, né? Que são os que existe a possibilidade de fechar negócio, nem todos vão, né? Mas eu estou pagando R$ 900 por lead e se eu fechar negócio com algum deles, provavelmente eu não vou receber nem esse valor aqui de volta, tá? Então é uma empresa que estava operando um prejuízo tremendo, tá? A partir daqui eu assumi a campanha, né?
E aí eu consegui, controlando o custo por clique e aumentando o número de conversões, eu consegui transformar o custo por lead, né, para um patamar bem mais baixo. Né? A gente chegou aqui, inclusive, menor custo por lead do período todo que está sendo avaliado aqui, que é um pouquinho mais de um ano, tá? De R$ 8,66. Que isso aqui, inclusive, R$ 8,66 como custo por lead, né, é menor, é um valor menor do que o custo por clique que estava sendo pago antes com a campanha antiga, né, que já estava na faixa de R$ 10. Né? Então, com certeza, naquela situação, a gente tinha aqui um custo por lead bem maior do que a gente tem o custo por lead agora, né? E inclusive o custo por lead agora mais baixo do que o custo por clique naquela época, tá? Por fim aqui, só para comparar, só para fim de comparação, o que mais nos interessa aqui que é o número de conversões, né? O volume de conversões que está sendo feito, tá? Em todo o período que essa empresa já teve campanha no Google, tá? Ou seja, desde outubro de 2015, aqui está dizendo, né? Outubro de 2015 até janeiro de 2023, né? Aqui foi o ponto que eu assumi a campanha, tá? Aí para vocês terem uma ideia de que nunca a empresa teve esse patamar de conversão que está tendo hoje, certo? Bom, como é que eu estou trabalhando aí com as campanhas de Google Ads e trabalho com outras plataformas também, tá? Mas o meu foco principal hoje é Google Ads, tá? Como é que a gente pode fazer trabalhos para ajudar vocês a crescerem dentro das vendas, né, que são geradas na plataforma do Google Ads? Bom, primeira possível situação, eu mesmo faço as campanhas para sua empresa, tá? Segunda possibilidade, eu ensino você ou uma equipe da sua empresa a montar a própria estratégia, estruturar e otimizar as campanhas, tá? É uma espécie de um treinamento isso, uma consultoria com treinamento, tá? Ou então, né, por exemplo, se vocês, eu já tenho uma agência que faz para mim, mas eu acho que precisa melhorar o resultado, né? Então eu ensino o que vocês precisam saber cobrar da agência, né, para que ela melhore o desempenho, certo? O que vocês precisam saber para cobrar, né? Que uma coisa é olhar para esses gráficos e achar bonita toda a explicação, outra coisa é olhar para ele e achar possíveis pontos de melhoria, tá? Então com isso vocês vão poder cobrar melhor da agência, olha, eu quero que melhore isso, eu quero que melhore aquilo, tá? E uma quarta situação é eu prestar consultoria para você, que já faz as suas campanhas, né? Ou para a agência que faz as campanhas para você, identificando esses pontos para alavancagem aí e aumento da conversão, certo? Eu vou deixar os meus contatos aqui, tá? E inclusive eu estou oferecendo uma consultoria gratuita, são de 30 minutos até uma hora, para análise de gráficos como esse. A gente entra na sua conta do Google Ads e a gente olha praticamente só os gráficos. A gente pode até olhar outras coisas se for o caso, mas a gente olha praticamente só os gráficos e tenta identificar nos gráficos alguma coisa que nos indique caminhos que podem ser interessantes para sua empresa seguir dentro da plataforma, tá? Essa consultoria gratuita, ela pode ser agendada no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? E eu vou deixar também um linkzinho aqui no final no vídeo para quem quiser. Daqui a pouco não está vendo a descrição, tem no vídeo um linkzinho para ver como é que faz para agendar essa consultoria gratuita, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.